Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos narra a belíssima parábola do filho pródigo, o pai que tinha 2 filhos. E nós somos convocados por Jesus a nos colocarmos no lugar destes 2 filhos. O primeiro filho somos nós, quando pecamos. Sim, porque a humanidade aqui ela está toda retratada neste filho pródigo. Ou seja, nós, em Adão, recebemos as maravilhas na casa do Pai, vivemos com este Pai, mas queremos ser felizes com os dons de Deus, mas sem Deus. Dá-me a parte que me cabe da herança, e o filho então partiu. Mas partiu e Adão então se encontra com a miséria de sua opção, ou seja, com o castigo do pecado. E de abismo em abismo, de miséria em miséria, termina invejando a comida dos porcos. A humanidade pecadora, longe de Deus, que é a fonte de toda a bênção, termina como aquele filho pródigo. Pois bem, Deus nos chama de volta. E é a graça de Cristo que em nossos corações faz com que, vivendo a miséria, nós nos decidamos retornar para a casa do Pai. E aqui é a primeira realidade que Deus usa para a nossa conversão. É uma das coisas que Deus mais usa para a conversão das pessoas. Chama-se desgraça. Ou seja, a desgraça vivida pelo homem porque na nossa vida longe de Deus nos encontramos realmente com a miséria do filho pródigo. Mas a coisa não para por aí. Tem outro filho. Tem um filho que ficou em casa. Esse filho que ficou em casa não é que ele seja impecável. Não. Ele ficou em casa, mas existe ali um outro pecado para o qual Jesus quer chamar nossa atenção. É o fato de que é um filho surdo aos apelos do Pai. Surdo à palavra de amor. O Pai dá demonstrações de amor o tempo todo e esse filho não ouve. Essa é a segunda realidade que Deus usa para a nossa conversão. Deus usa a bênção. Deus usa a misericórdia, a bondade, as palavras, os conselhos paternos. Deus diz para aquele filho mais velho: filho, tu estás sempre comigo. Tudo que é meu é teu. E essa realidade de estar abençoado por Deus, de estar sempre com Deus e não ouvir os paternos conselhos, os apelos divinos. Mas Deus usa também essa outra forma de conversão. Deus usa essa forma de conversão que é a pregação, o exemplo dos santos, a doutrina da igreja. E Ele vai nos abençoando e nos mandando a graça e com apelos da sua misericórdia vai nos chamando. E a parábola termina por aí. Termina em aberto. Termina sem dizer se o filho mais velho aceitou ou não aceitou aquela palavra do Pai. Então vejam os 2 caminhos que não se excluem mutuamente, mas que são as 2 formas que Deus usa para converter os seus filhos. Um pai tinha 2 filhos. A um, ele deu a liberdade e ele foi para a desgraça. E a desgraça é que foi caminho de conversão para ele. A outro, Deus deu a liberdade, ele não saiu de casa, mas Deus continuou amando, abençoando, dando a palavra. Mas até o fim da parábola aqui, por enquanto, encontrou ouvidos moucos, pouca fé, pouca abertura. E nós? Não vamos nos abrir à palavra de Deus? Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
Amém.